Graça e paz, meus irmãos. Deus seja louvado por este momento. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja aí na tua casa, no teu lar, na onde você estiver aí assistindo este culto, que você e sua casa seja abençoada. Amém? Vamos refletir aqui num texto bíblico que se encontra em Isaías, capítulo 28, versículo 20, amém? Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? É Isaías 28, versículo 20, que diz assim: porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Amém? Meus irmãos, estava hoje pela manhã pensando nisso que a palavra de Deus diz, que nós acabamos de ler, e fiquei um pouco pensando e refletindo como que é ruim nós dormirmos ou passarmos uma noite mal em um lugar pouco espaçoso, ou descoberto com uma coberta estreita, ou numa cama pequena, ou passar uma noite mal dormida. O quanto que é ruim, creio que alguns já devem ter passado isso, uma noite mal dormida num lugar pequeno, principalmente quando ficamos de acompanhante para alguém em algum hospital, que temos que deitar naquela maca, ficamos mal acomodados, se cobrimos com um lençol que é dado no hospital e passamos uma noite mal dormida. Como que isso é ruim? Ou passar uma noite toda dormindo numa rede. Me lembro que na onde meus parentes moram, meus avós, meus tios, no interior, perto do Mato Grosso, tem esse costume de sempre ter uma rede na varandinha da casa. Às vezes é bom quando passamos algum momento ali apenas balançando, quando criança até brincamos ali de ficar um balançando o outro, mas não sei se já parou para passar uma noite toda dormindo na rede. No outro dia, como que nós amanhecemos com a coluna, com os braços, com o corpo todo dolorido e não conseguimos dormir direito. Como que é ruim, assim como está dizendo aqui nesse versículo que nós lemos, que da cama curta e do cobertor estreito. Ou quando criança, me lembro que na minha casa tinha uma beliche no mesmo quarto que os meus pais, e na cama de cima dormia minha irmã mais velha, e na parte de baixo dormia de levantar, e me lembro que quando elas se deparam sozinhas e na sua realidade. Quantas pessoas não têm de tudo, do bom e do melhor, mas mesmo assim elas se sentem vazias, e parece que o pior momento é quando elas se deparam sozinhas, dentro do seu quarto, por mais que seja em um lugar espaçoso, por mais que seja uma vida muito bem confortável materialmente, mas parece que as suas noites são as piores noites possíveis. E nós vemos que eu estava vendo, aliás, hoje, que segundo uma pesquisa, eu estava lendo sobre isso, 350 milhões de pessoas no mundo todo, ou seja, 5% da população global sofre de depressão. E segundo essa pesquisa, diz que o índice de depressão tem aumentado ainda mais neste momento que estamos vivendo de pandemia, neste momento que estamos vivendo nessa situação, tem se aumentado ainda mais.
E segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, diz que os países mais ricos do mundo são os mais atingidos pela depressão. Então nós vemos que ainda pessoas que têm de tudo, e às vezes nós tentamos entender o porquê. Quem já não parou e pensou e disse, se eu tivesse a vida que aquela pessoa tinha, eu seria feliz. Eu não consigo entender porque uma pessoa tão rica, nós vemos às vezes na televisão pessoas ricas, famosas, sofrendo de depressão, morando em mega mansões, em mega casas, em lugares muito espaçosos, e nós olhamos e dizemos, por que essa pessoa ainda consegue sofrer de depressão? Se eu tivesse a vida que ela tem, eu não teria nenhum pingo de tristeza. E nós paramos e começamos a ver por que essas pessoas são atingidas de uma tristeza tamanha, de uma angústia tão grande na alma, de um vazio que por mais que elas possam seu dia todo de jornada, na fama, nas fotos, passando no meio das câmeras, mas só lá no íntimo delas, quando elas se deitam na sua cama, por mais que ainda fisicamente seja muito bem confortável, mas espiritualmente parece que a cama é curta e o cobertor é estreito, porque uma vida sem Deus, ou viver sem Deus, é viver numa cama curta e em um cobertor estreito. E parece algo até contraditório, porque às vezes nós vemos pessoas tão pobres materialmente, com condições tão pequenas financeiramente, morando em lugares tão simples, às vezes até em comunidades, em casas feitas de madeira, mas nós olhamos para aquela pessoa e ela tem uma felicidade tamanha, uma alegria tamanha, por mais que ela deita às vezes num colchão no chão, dormindo com mais pessoas, mas ela tem uma felicidade, uma alegria tão grande, que ela pode deitar, dormir, e pode no outro dia dizer, eu deitei e dormi, porque Deus me sustentou, porque ainda que a vida seja simples, ainda que seja humilde, ainda que esteja no meio da tempestade, mas quando nós temos Deus na nossa vida, a cama se torna longa, a coberta se torna larga, a vida se torna agradável, as coisas se tornam boas, até as coisas mais simples que adquirimos, elas passam a ser as melhores, porque nós conseguimos ter a alegria de levantar as mãos para os céus e dizer, é isso que Deus preparou para mim, e eu dou graças a Deus por isso. E nós vemos que o profeta Isaías, ele começa a dizer que a cama será tão curta que ninguém poderá se deitar nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir nele. Ninguém se poderá cobrir com ele. O profeta começa a trazer uma mensagem espiritual, falando que viria dias tão difíceis, viria dias tão tribulosos, que se nós escolhêssemos viver sem Deus, ainda que conseguimos ser bem sucedidos, ainda que tudo aquilo que nós fizemos, conseguimos fazer com que dê certo, mas mesmo assim a cama ainda continuaria curta, e o cobertor ainda continuaria estreito. E nesse momento agora nós vemos que a cama se tornou curta e o cobertor se tornou estreito, porque nós vemos que quando o dia da calamidade chega, ela não escolhe quem ela pega. Nós vemos que infelizmente tem chegado esse vírus no mundo todo, atingido todos os países, e nós vemos que ele não escolheu atingir somente os pobres, ele não escolheu atingir somente os ricos, ele não escolheu atingir somente os desfavorizados,
favoráveis, os pretos, os brancos. Ele não escolheu atingir raça nem cor, ele não escolheu atingir ninguém, ele saiu atingindo diversas e diversas pessoas. E nós vemos que a cama se tornou curta e o cobertor se tornou estreito. Mas hoje Deus tem uma palavra para dizer para o meu e para o teu coração, que a cama é longa e o cobertor é largo para aqueles que decidem viver uma vida com Deus. Para aqueles que decidem viver uma vida com Deus, ainda no meio das dificuldades, ainda no meio das tribulações, nós conseguimos ainda deitar numa cama espaçosa, num cobertor aquecido, num cobertor largo. Nós vemos que uma certa feita, Jesus entrou no barco e no meio da tempestade, no meio daquele vendaval, ele conseguiu deitar na polpa do barco e conseguiu dormir. E todos os discípulos estavam apavorados, dizendo: mestre, você não se preocupa que nós vamos naufragar, que nós estamos padecendo? Mas Jesus tinha uma certeza no coração dele, que a cama dele era longa e a coberta dele era larga, porque ele cria na missão que ele tinha vindo fazer aqui nessa terra. E nós vemos que a cama se torna curta e o cobertor estreito, porque uma vida sem Deus, sem Jesus, é cama curta, é cobertor estreito. Não importa todo o êxito que tiver, todo o empreendedorismo que nós fazer, não importa todo estudo que nós estudar, todos os bens que nós adquirir, tudo aquilo que nós for bem sucedido, não importa, sem Jesus a cama ainda continua curta e o cobertor ainda continua estreito. Sem Jesus nós ainda conseguimos ver que tem pessoas que têm tudo, mas ao mesmo tempo ela não tem nada. Tem pessoas que elas conseguem ser bem-sucedidas, mas não conseguem ter uma noite de paz. Parece que quando elas se deitam para dormir, o choro não dura apenas uma noite toda, mas parece que o choro é constante. O choro passa de uma noite e chega pelo um dia. Quantas pessoas não estão vivendo apenas de viver apenas uma noite de choro, com a esperança que a alegria virá pela manhã, mas elas passam noites de choros, dias de choros, semanas de choros e às vezes até anos de choro. Quantas pessoas nós não conhecemos, que nós vemos e ela fala: desde a minha adolescência, quando eu fui frustrada, quando eu fui enganada, quando eu fui traída, quando eu fui abusada, quando se exploraram de mim, quando abusaram de mim, quando expulsaram eu, parece que a minha vida não fez mais sentido. Mas Deus está dizendo hoje que Ele pode estender essa cama e pode alargar esse cobertor. Quantas pessoas às vezes não estão vivendo, como no Salmo 6, versículo 6, esperando que amanhã chegue, para que venha a alegria, mas quando chega amanhã, o novo dia raia e parece que a alegria não chega, e às vezes olha e diz: parece que não faz sentido isso. Eu espero amanhecer, eu espero outro dia, eu preparo, eu falo, eu programo, no outro dia vai ser melhor, mas às vezes parece que se encontra como no Salmo 6, no versículo 6, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com lágrimas. Quantas pessoas não estão desse jeito? Às vezes pessoas que vivem uma vida, às vezes até toda na igreja, uma vida buscando a Deus, e a pessoa às vezes olha e diz: mas eu faço tudo, eu trabalho, eu tenho um bom casamento, eu já participei de todas as campanhas que teve na igreja, eu já fiz todos os votos, mas parece que nada mudou, parece que nada fez sentido. E as esperanças se vão indo embora. Como Jó, quando chegou o momento
da calamidade em Jó. Jó passou por isso. Jó capítulo 17, versículo 13. Jó, uma certa feita, passou por isso, e ele fala um pouco a respeito disso. Uma certa feita que a sua cama se tornou tão estreita e o seu cobertor tão pequeno, que a prova foi tão grande na vida dele, que parece que pelo momento, eu se deparando para ler isso, parece que ele não conseguia mais enxergar pelaquela situação que Deus poderia mudar. E ele começou a dizer: se eu olhar a sepultura como a minha casa, ele começou a comparar a casa dele como uma sepultura, e se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és o meu pai, e aos bichos, vós sois a minha mãe e minha irmã, onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem poderá ver? O dia que a calamidade foi tão grande na vida dele, ele começou a comparar a casa dele como uma sepultura, ele começou a comparar a cama dele como umas trevas. E quantas pessoas não estão vivendo tanta calamidade na alma, tanta angústia, tanta tristeza, tanta desilusão, que ela não vê a hora. O contrário, tem pessoas que vê a hora de chegar na sua casa, mas tem pessoas que não vê a hora de chegar na casa dela, que ela não vê a hora de não chegar, que ela fica triste quando ela vai chegar na casa dela, que parece que a casa dela é uma tristeza, é uma sepultura, parece que quando ela deita não tem felicidade, ela não consegue ser feliz com o seu marido, parece que até a relação é algo mecânico, não tem mais alegria, não tem mais amor, não tem mais nada, e ela começa a se parar, que nem Jó estava dizendo: onde estará a minha esperança? Então nós vemos que até uma pessoa vivendo uma vida buscando a Deus, ela pode perder a esperança. Mas teve um dia que Jó, ele decidiu mudar isso. Teve um dia que Jó passou a ver uma cama larga, um cobertor largo, aquecido, e ele foi dizer em Jó capítulo 19, versículo 25, ele viu que ainda tinha uma esperança, e ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó conseguiu enxergar que ainda que a tribulação, que ainda que a dificuldade, que ainda que tudo aquilo estivesse passando na vida dele, mas ele conseguiu ainda voltar a esperança na vida dele, e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele pode mudar a minha vida, eu sei que ele pode tirar esta doença, eu sei que ele pode mudar este momento de tristeza por alegria, eu sei que ele pode trazer essa angústia, ele pode tirar essa angústia e trazer um pouco de paz. Quando a cama se torna curta e o cobertor estreito, passamos a perder a nossa esperança, e o diabo começa a colocar as coisas ao nosso caminho, e nós começamos a inverter os valores. Uma certa feita, Davi, em vez de ir para a batalha, ficou no seu palácio, e a Bíblia vai dizer em 1 Samuel que ele se levantou da sua cama. E eu fiquei pensando, como é que pode um homem sendo rei, morando num palácio, mas em um tempo da vida dele, ele viveu com uma cama pequena e com um cobertor estreito. Ele se levantou da sua cama e começou a passear pelo seu palácio, e enxergou Betseba, e foi lá e adulterou e tomou a mulher de Urias. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas não têm uma vida boa, mas vivem uma vida numa cama estreita, num cobertor pequeno, não tem alegria,
ela começa a dizer que nem o salmista disse: por que te abate a minha alma? Por que te abate a minha alma? Talvez pode ser que tem pessoas que estão me ouvindo neste momento, estão dizendo, estão desse jeito, dentro da sua alma, lá no seu íntimo, estão vivendo como o salmista estava dizendo: por que te abate a minha alma? Por que te abate a minha alma? Mas ainda tem uma esperança. Quando ele pôde entender que a cama dele podia se estender, que o cobertor dele podia ser largo, ele disse: opa, espero em Deus, porque eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei, eu ainda bendizerei o seu nome, eu ainda entoarei louvores na sua casa. E Deus está dizendo hoje, para a alma abatida que está me ouvindo, talvez você tenha passado noites de tristeza, vida de tristeza, talvez a angústia te pegou, talvez aquele familiar seu que você perdeu no meio dessa pandemia, doente, e a cama tem se tornado pequena, e o cobertor tem se tornado estreito por causa disso, e Deus está dizendo: ei, você ainda louvará o nome dEle, você ainda bendizirá o nome dEle, você ainda entoará louvores ao nome dEle. Então nós vemos que uma vida sem Deus, ela se torna cama pequena e cobertor estreito. Mas eu quero dizer que a cama passa a ser longa e o cobertor passa a ser largo quando decidimos viver uma vida com Deus. Uma vida com Deus é cama larga, é cama grande e cobertor largo. Uma vida com Deus, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da tribulação, nós conseguimos enxergar o Salmo 91 em nossa vida, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha só, para quem vive uma vida com Deus, é cama grande e cobertor largo. Para quem vive uma vida com Deus, habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha só, quem vive uma vida com Deus, vive na cama larga e no cobertor largo, mesmo no meio da tribulação, porque tem a certeza de uma coisa: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Eu quero profetizar isso na tua vida, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Se você estiver uma vida com Deus, a cama vai ser larga, o cobertor vai ser estreito, e 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Será que você pode, aí onde você estiver, bater no peito e dizer: o Altíssimo, meu Deus, é a minha habitação, mesmo no meio da tribulação? Eu tenho cama larga, eu tenho cobertor largo, eu tenho cama quente, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da dificuldade, eu consigo deitar minha cabeça no travesseiro, eu consigo dobrar os meus joelhos e consigo dizer: eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso na sombra do Onipotente. É por isso que muitas pessoas às vezes não te entendem. Fala: como que ele consegue estar feliz?
Como é que ele consegue estar falando de Jesus? Quantas pessoas eu não ouvi dizer: ei, se Deus estivesse mesmo, se Deus guardasse o povo, não tinha permitido isso acontecer, isso não estava acontecendo. Como que você ainda consegue adorar a Deus, louvar a Deus? A resposta é: porque eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso na sombra do Onipotente. Meio no mesmo da tribulação, eu sei que Jesus está me guardando. Quem tem uma vida com Deus pode dizer que nem o Salmo 139, se eu colocar a minha cama na mais profundeza, se eu subir, se eu for lá no alto mar, não importa para onde eu for, eu sei que Ele estará comigo. Eu sei que mesmo no meio da dificuldade, a minha cama não será pequena, e nem o meu cobertor será largo, nem o meu cobertor será estreito, porque a cama pode ser curta até Jesus chegar, a cama pode ser pequena até Jesus chegar, a vida pode ser sem sentido até Jesus chegar, a depressão pode ser a marca da nossa vida até Jesus chegar. A tristeza, a angústia, a tribulação, o adultério, a mentira, o roubo, a prostituição pode ter sentido, pode ser o nome que as pessoas conhecem em nós até Jesus chegar, porque depois que Jesus chega, Ele muda a história. Depois que Jesus chega, o Bartimeu na beira do caminho passa a enxergar. Depois que Jesus chega, a filha endemoniada de uma mulher cananeia passa a ser liberta. Depois que Jesus chega, a mulher que sofre de sangue, que vivia com fluxo de sangue, numa cama estreita, numa cama pequena, num cobertor raso, até Jesus chegar. A vida não pode ter sentido até Jesus chegar, porque depois que Jesus chega, a vida possa ter sentido. Depois que Jesus chega, as coisas passam a ter sentido, a vida passa a ter uma direção, a vida passa a ter sentido, porque é dele que vem a vida. Em João capítulo 1 vai dizer: a vida estava nele, ele é a luz do mundo, porque sem Jesus a cama é estreita e o cobertor não aquece. É necessário estendermos a nossa cama até Jesus. É necessário estendermos a nossa cama até Jesus. Como uma certa feita, 4 homens resolveram fazer com um homem que era paralítico, vivia numa cama estreita, num cobertor pequeno, e Jesus estava dentro de uma casa pregando, e eles decidiram estender aquela cama e alargar aquele cobertor. Foram lá, fizeram um furo no telhado e colocaram aquela cama até onde Jesus estava, e Jesus curou aquele homem. Porque, como eu disse, a cama só é curta até Jesus chegar. A vida não faz sentido até Jesus chegar. Quantas pessoas não estão, às vezes, eu já conheci pessoa que já me falou: mas eu tenho tantos anos na presença de Deus, e eu sofro disso, eu sofro daquilo. Quantas pessoas talvez não estão me ouvindo e estão que nem aquele homem de João capítulo 5, vivendo numa cama estreita, num cobertor pequeno, esperando o movimento do anjo, espera o movimento disso, espera o movimento daquilo, mas parece que sempre vê pessoas que chegou depois, sem tendo a história mudada, e ela olha e diz: eu estou tantos anos aqui na igreja, na presença de Deus, aquela pessoa chegou depois de mim, e aconteceu primeiro na vida dela, e Deus está dizendo: ei, pare de olhar o movimento dos anjos, pare de olhar o que irá acontecer, deixe Jesus chegar. Aquele homem vivia numa cama estreita, num cobertor pequeno, olhando o movimento. Será que vai chegar minha vez? Será que vai chegar minha vez? Até um dia que Jesus olhou para ele, até um dia que Jesus chegou e disse: ei, queres ser curado?
Parece até uma ironia, um homem que está 38 anos aleijado na beira de um tanque. Jesus chegar para ele e perguntar: você quer ser curado? O que mais ele queria era isso. Mas a pergunta de Jesus indagava algo espiritual. Você quer ser curado? Você quer alargar sua cama? Você quer que eu seja o Senhor da tua vida? Você quer que eu seja o mestre da tua vida? Você quer que eu seja o pastor da tua vida? Você quer que eu mude a sua vida de verdade? Ou você quer ver somente o movimento do anjo? E aquele homem disse: eu quero ser curado. E Jesus olhou para ele e disse: ei, levanta, toma a tua cama e anda. Porque quando Jesus chega, a cama se torna larga, a vida passa a ter sentido, a tristeza vai embora e a alegria chega. Aquele homem pegou a sua cama. Em outras palavras, eu quero profetizar isso na tua vida de uma forma espiritual, que aquele homem pegou a sua cama e começou a dizer: ei, agora a minha cama não é mais pequena, agora a minha cama não é mais estreita, agora não é ela mais que me carrega, mas é eu que carrego ela, porque eu tive um encontro com o autor e consumador da vida. Eu tive um encontro com aquele que é o Filho de Deus. Eu tive um encontro com aquele que dele emana vida, que dele vem a vida, que dele tudo passou a existir, que tudo que não existia passou a existir. Eu tive um encontro com aquele quando diz: haja luz no meio das trevas vai embora e a luz chega. Eu tive um encontro com aquele que é mais poderoso do que as águas. Eu tive um encontro com aquele que olha para as águas e diz: ei, água para, vento fica quieto. Eu tive um encontro com aquele que tem mais poder do que as águas. Eu tive um encontro com aquele que pode mandar as águas ficar quieta. Eu tive um encontro com aquele que é mais poderoso do que os anjos. Eu tive um encontro com aquele que quando ele está lá na glória, todos os anjos o adoram e diz: vem o Senhor dos exércitos. Eu tive um encontro com aquele que é mais poderoso do que os profetas. Eu tive um encontro com aquele que é mais poderoso do que Abraão. Eu tive um encontro com aquele que é mais poderoso do que Isaac. Eu tive um encontro com aquele que é mais poderoso do que Jacó. Eu tive um encontro com aquele que é o profeta que Moisés falou: virá um profeta mais poderoso do que eu. Eu tive um encontro com aquele que é o que João Batista disse: ei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que movimenta mais as águas. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que é mais poderoso do que um tanque de água, porque ele é o rio de água viva. Ele é aquele que diz: ei, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora minha cama é longa, agora o meu cobertor é quente, agora a minha vida faz sentido. Eu vivi 38 anos da minha vida sem sentido, mas agora em um momento a minha vida passou a ter sentido. Talvez eu possa estar pregando para pessoas que estão vivendo nessa situação, pessoas que olham mais o seu passado e o seu futuro do que o seu presente. Uma certa vez, uns anos atrás, eu estava lendo uma pesquisa de uns psicólogos e eles dividiram o tempo do ser humano em 100%, se tratando do passado, presente e futuro. E segundo eles, disseram que 75% do tempo do ser humano, 70% aliás do tempo do ser humano, ele passa pensando no passado. 20% ele passa pensando no futuro e apenas 5% ele passa pensando no presente. Quer dizer que ele gasta mais tempo pensando: eu não poderia ter feito isso, eu poderia ter feito diferente, eu não poderia ter agido assim, eu não poderia ter falado assim, eu não poderia ter feito assim, eu não poderia ter tratado ela assim, eu não poderia ter feito isso. E passa 25% pensando no futuro. Se eu tivesse a oportunidade de novo, eu vou fazer diferente, depois eu vou fazer diferente, amanhã eu vou orar mais, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou buscar a Deus, amanhã eu vou louvar a Deus, amanhã eu vou ofertar, amanhã eu vou ser triste. Apenas 5% ela passa pensando
pensando no hoje, e Deus está dizendo: é hoje, hoje eu posso mudar a sua história, é hoje, é hoje. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 vai dizer: se hoje ouvires a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, todas essas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. E Deus está dizendo: é hoje que eu posso mudar a sua história, é hoje que eu posso dar um basta nisso, é hoje que eu posso tirar essa cama estreita, esse cobertor pequeno, esse cobertor que mesmo sendo quente, grande, você passa noites de frio. Isso é quando consegue dormir. Talvez eu estou falando com pessoas que não conseguem dormir, talvez eu estou falando com pessoas que já passou em psicólogo, já passou em tanta coisa, já oraram por ele, já jejuaram por ele e nada mudou na vida dele, mas Jesus está dizendo: hoje, se você ouvir a minha voz, eu vou mudar essa história, o quadro da tua vida. Aleluia. Deus pode estender a cama. Olha só, Isaías no mesmo capítulo 28 vai dizer: quantas pessoas, o Espírito Santo manda dizer isso agora, quantas pessoas não estão vivendo uma vida dessa maneira. Versículo 10 vai dizer: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Quantas pessoas não estão vivendo assim? Mas eu, que nem aquele jovem rico, eu obedeço os mandamentos, eu obedeço regra sobre regra, eu dou um pouco aqui, eu dou um pouco ali, mas parece que eu ainda continuo sem descanso, cansado, sem refrigério. Mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você, que no versículo 16, Jesus, a rocha viva, entra com uma proposta para poder mudar essa história. Vai dizer: portanto assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firmada e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Jesus é essa pedra preciosa, pedra de esquina. Ele está dizendo aqui que aquele que crê, não se apresse. Não se apresse. Talvez quantas pressas nós fazemos na nossa vida. Eu preciso mudar, eu preciso fazer, eu preciso. E Jesus está dizendo: não. A cama ainda continua sendo pequena e o cobertor estreito, porque estamos querendo fazer, e esquecemos que Deus tem muito mais para fazer em nós do que através de nós. E essa pedra pode mudar essa história. Ele tem um convite. Em Mateus 11, 28 vai dizer, em Mateus 11, 28, ele faz o convite. Eu queria ler aqui para encerrar com você. Mateus 11, 28, ele faz um convite. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados. O convite de Jesus é para todos. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nesta noite tem um descanso, tem um convite de um descanso. Ele diz: vinde, vinde, vinde. Ele está dizendo: talvez tantas vezes você foi e falou do meu nome, você foi e pregou, você foi e fez, e isso foi louvável, mas hoje quem está chamando é eu estou dizendo: vinde, vinde a mim. Só Jesus que tem um convite. Para pensar. Quem numa empresa, quem num ministério, quem em qualquer lugar, qualquer área que seja, de qualquer meio que tem que montar uma equipe, um time, pensa só, num campo de futebol, quem vai chamar o cansado? Quem vai chamar o oprimido? E quem vai chamar aquele que está carregando um fardo? Quem vai chamar? Ninguém vai chamar. Na sua empresa você vai chamar alguém cansado? Você vai querer alguém disposto para trabalhar? Já pensou o camarada chegar lá às 7 horas e já falar: eu estou cansado, vou tomar um café e vou dormir um pouquinho, às 10 eu trabalho? Ninguém vai querer. Quem vai querer o oprimido? Ninguém vai querer o oprimido. E quem vai querer aquele que está com um fardo pesado? Mas Jesus, só Ele chama quem está cansado, quem está oprimido, quem tem fardo pesado. E Ele ainda vai na contramão. Jesus sempre vai na contramão humana, sempre vai na contramão humana. Muitas das vezes, se nós chamamos os cansados, vamos jogar na cara que eles estão cansados. Se chamamos os oprimidos, vamos jogar na cara que eles não estão bem e não podem fazer parte. Se chamarmos os que estão com fardo pesado, vamos falar: depois que você descarregar esse fardo todo, você começa a participar. Mas Jesus, Ele diz: os que estão cansados e oprimidos, eu vou aliviar. Ele ainda faz uma proposta: joga esse jugo fora e toma o meu jugo e senta um pouquinho aí, que eu tenho algo para te ensinar, e eu não vou te esculachar, porque eu sou manso e sou humilde de coração. E tem mais: aquela cama espaçosa, aquele cobertor largo que se tornava estreito ao mesmo tempo. Se você vir, você vai encontrar o descanso, não só para o seu corpo, mas para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é facinho de levar. Até uma criança leva, porque ele é leve. Por isso que Jesus disse aí: da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor. Até as criancinhas levam esse fardo, até as criancinhas pode levar, porque ele é suave, ele é leve. Jesus está convidando hoje, nesta noite, está querendo mudar essa história. Se eu e você aceitarmos este convite de Jesus, pode ter certeza que lá de Isaías capítulo 28, versículo 20, eu quero deixar isso para encerrar como algo profético. Queria que você profetizasse isso na sua vida, na vida de quem estiver do seu lado. Que você profetizasse que a partir de hoje sua vida será como o Salmo 4, versículo 8. As noites de choro não durarão mais tempo do que as manhãs de alegria. E ainda se as noites de choro chegarem, nós poderemos dizer: em paz. Eu queria que você dissesse isso: em paz. Eu queria que você recebesse essa paz que só vem de Jesus. A paz que Ele disse: a minha paz eu vos dou. Eu dou a paz, a perfeita paz, não como o mundo dá. Não a paz do mundo que diz que tem paz quando tem guerra.
não a paz do mundo que diz que ajuda quando rouba, não essa paz, essa falsa paz, mas a minha paz eu dou, a verdadeira paz. Eu queria que você recebesse essa paz. Talvez hoje o que nós precisávamos não era de tanta coisa. Eu queria que essa palavra simples penetrasse o seu coração, assim como penetrou o meu. Pela manhã de hoje, assim como ela pôde fluir, no meu coração está fluindo agora. Essa paz. Eu nunca senti tanta paz na minha vida. Tanta paz, mesmo no momento de crise. Eu nunca senti tanta paz. Eu queria que você sentisse essa paz. E que essa palavra fosse algo profético todos os dias da sua vida, mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento de dor, de angústia. Ainda que nós estivemos chorando, desesperados, angustiados, ansiosos, que isso é comum. Ainda que a alma esteja abatida, mas que nós venhamos ter essa certeza ao dobrar os nossos joelhos. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eu queria profetizar uma vez mais isso para a sua vida. E eu queria que você dissesse isso para a sua vida. Sim, em paz me deitarei e dormirei, porque Deus é na minha vida. Eu tenho cama longa, eu tenho cobertor aquecido, cobertor quente. Mesmo no momento de tristeza, eu posso fazer como João disse. Lá na ilha de Patmos, estava preso, estava exilado, mas ele não negou. Viver uma vida com Jesus não é negar que estamos passando por tribulação, não é nós ser hipócrita, mentiroso e dizer vai tudo bem, não está acontecendo nada, e viver uma vida de faz de conta. É sim nós enxergarmos a tribulação, mas depois da tribulação o ponto final tem que ser o reino, tem que ser a paz. Nós não podemos enxergar primeiro o reino e por último a tribulação, porque senão a nossa noite será de choro e amanhã também será de choro. Mas nós devemos fazer como João, ele fez na ilha de Patmos. Ele disse: eu, João, testemunha de Jesus Cristo, na tribulação e no reino, na tribulação e no reino. Eu estou passando tribulação agora, o choro está durando uma noite, mas eu consigo enxergar o reino, eu consigo me deitar em paz, eu consigo dormir em paz, eu consigo viver em paz, porque eu sei que com Jesus a minha cama é longa e o meu cobertor é largo. Que a partir de hoje nunca mais nós esquecemos disso. Eu creio que vai ficar gravado no coração de muitas pessoas ao se deitar. Não importa o lugar mais humilde que for. Um processo que eu passei na minha vida quando eu aceitei Jesus. Eu dormi durante 1 ano num colchãozinho fininho no chão. E aquilo não vou dizer que era legal. Eu preferia algo muito mais melhor. E almejamos pelo melhor. Mas mesmo quando eu me deitava, eu conseguia dizer: em paz me deitarei, em paz dormirei. Mesmo colocando um paninho embaixo da porta, para o vento não entrar e não sentir frio, eu conseguia dizer: em paz me deitarei, em paz dormirei, porque só Deus tem cama longa e cobertor largo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em
seu